Semana passada, no domingo próximo passado, nós vimos o início, a introdução da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, com algumas informações que eu trouxe, uma espécie de panorama e, ao mesmo tempo, a exposição dos 3 primeiros versículos. Versículos esses que são a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que foi alvo, né, do seu trabalho, da sua plantação. Ele passou pelo menos 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos na cidade de Corinto, como nós vemos lá em Atos 18. Lá ele precisou trabalhar duro, fazendo tendas. Ele montou uma pequena empresa, né, de produção de tendas, juntamente com Áquila e Priscila. Foi assim que ele se sustentou e pôde, por um bom tempo, manter-se no ministério, sem precisar dos recursos da igreja. E pôde tratar depois, né, depois dessa primeira fase, ele deixou a igreja muito bem estruturada, saiu, continuou nas suas viagens missionárias, e agora lá de Éfeso, como nós vimos também no primeiro sermão, lá no finalzinho da carta ele cita, que está em Éfeso, ele fala com essa igreja com um profundo pesar, porque é uma igreja que agora estava com muitos problemas, apesar de ter muitos dons, ele vai citar isso agora na sessão de 4 a 9, era uma igreja com muitos problemas, havia muitos litígios, né, divisões entre os irmãos. Havia um grupo que dizia que era o grupo de Paulo, outro grupo dizia que era o grupo de Pedro, outro dizia que era o grupo de Jesus Cristo, né, o outro era o grupo de Apolo. Então cada um tinha as suas preferências de liderança. Era uma igreja que também acabou cedendo muito ao espírito do tempo, né. Corinto, como nós vimos também no primeiro sermão, era localizada num ponto geográfico onde 2 portos estavam muito perto e onde tem muito afluxo de gente, né, onde as pessoas passam, principalmente em portos. Geralmente a prostituição é algo muito forte, e isso acontecia na cidade de Corinto. Mas foi ali também que Deus permitiu que Paulo plantasse uma igreja. E Paulo jamais plantava igreja em lugares onde ele não tivesse pensado de maneira muito intencional, tivesse projetado a plantação de uma nova igreja. Ele fez isso com Corinto. Justamente por ser um lugar que tinha muitos problemas, era um lugar onde mais se precisava do evangelho. Geralmente o pessoal pensa o contrário, né? Pensa que lugares muito tranquilos vão receber melhor o evangelho. Mas os lugares como Corinto, onde há muita prostituição, onde as pessoas têm um nível moral muito baixo, é justamente ali que Paulo plantava. Tanto pela primeira característica de ser uma cidade muito populosa e com uma grande circulação de pessoas por conta dos portos, né? Ele tinha 2 mares de onde você ia tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. A partir de Corinto, era um lugar de muita prostituição e, por outro lado, um lugar de muito orgulho. As pessoas estavam na Grécia, e a Grécia era o lugar da filosofia, e a filosofia de Corinto era muito pujante. Então, problemas como os que vão aparecer mais adiante, quando um rapaz se deita com a mulher do seu pai e ninguém faz absolutamente nada, os comentaristas dizem que aquilo acontecia porque ele era tão proeminente na sua oratória que as pessoas simplesmente se calavam. Era uma pessoa muito inteligente, ninguém queria debater com ele. E Paulo vai e diz que eles precisavam disciplinar, e ele de longe da ordem da disciplina. São muitos os problemas com finanças. Os irmãos não estavam sendo generosos com os pastores, inclusive com o apóstolo Paulo. Problemas, inclusive, com o próprio apostolado. Muitos deles não reconheciam o apostolado de Paulo, que foi o plantador da igreja. Veja, ele planta a igreja e lá na frente as pessoas vão se levantar contra ele próprio. Então eram problemas sem fim. E Paulo poderia estar com o coração muito pesado em relação à igreja. E, inclusive, poderia dizer: não quero mais conversa com esse povo, esse pessoal recebeu todo o meu apoio, eu plantei a igreja, me matei de trabalhar para não precisar ser pesado a nenhum deles, e agora o que eu recebo de volta é desconfiança. Então, eles que se virem. Mas não é isso que Paulo faz. A segunda sessão do primeiro capítulo nos mostra justamente o contrário. E eu peço que vocês acompanhem a leitura dos versos 4 até o verso 9, é o texto que nós vamos estudar hoje à noite. Diz assim, a partir do verso 4: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento,
como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Pai Santíssimo, nós estamos na Tua presença e damos graças ao Senhor por podermos ouvir a instrução da Tua santa lei. Esta noite é uma noite em que nós desejamos, Senhor Deus, calar todas as vozes do nosso coração para que somente o Senhor fale. Que nós estejamos atentos, que as nossas crianças estejam tranquilas e possam, Senhor Deus, também, de acordo com o que lhes é possível, aprender um pouco da Tua palavra. Que o Senhor seja honrado e que o Senhor também, ó Deus, se apiede de nós, abrindo nosso entendimento, nos dando condições de compreender o que vai ser falado. E, antes de tudo, o Senhor use o pregador da palavra em suas muitas limitações, para que seja um canal do Senhor, um arauto Teu, falando somente daquilo que procede do alto e nunca do coração humano. Fala, Senhor Deus, ao Teu povo, porque os Teus servos te ouvem. É assim que nós te pedimos em Cristo. Amém. Orar pelos amigos deve ser um exercício diário de cada um de nós. Deveríamos separar um tempo para mencionar diante de Deus as pessoas que o Senhor nos conduziu durante a sua providência para estar ao nosso lado. Orar pela nossa família, orar pelas pessoas que são mais próximas e dar graças a Deus pela vida delas. Isso inclui, evidentemente, orar pela igreja, porque subtende-se que as pessoas mais próximas dos crentes são os outros crentes. As pessoas mais próximas do povo de Deus são aqueles que do povo de Deus congregam juntos. Então, orar pela igreja precisa ser algo não só diário, um exercício diário, mas também um exercício natural da vida cotidiana daqueles que servem ao Senhor. Porque orar por aquele que vai morar comigo no céu é orar também para que nós todos possamos viver uma vida boa na terra. Não há lugar melhor para conviver do que na igreja, mas também pode se tornar um lugar terrível se nós não convivermos bem. Nós devemos orar pela união da igreja, nós devemos orar pela comunhão dos santos, devemos orar para que nós mesmos nunca sejamos impedimento para a comunhão destes santos e para a união do povo de Deus, e orar para que Deus faça prosperar as famílias, Deus abençoe os que estão enfermos, lembrar de mencionar o nome dos enfermos durante a semana, o nome das pessoas que estão provavelmente, em algumas situações desempregadas, como já aconteceu aqui no nosso meio, graças a Deus não é necessário agora, mas orar lembrando dos irmãos, não só no domingo, mas durante a semana. Mais difícil é orar por aqueles que dão trabalho, né? Para o pastor é natural orar todos os dias pela igreja, mas é difícil orar por quem dá trabalho. Principalmente orar no sentido que Paulo ora, orar dando graças. Paulo diz, dou graças por vocês. Mas ele dá graça com base em quê? Né? Qual o fundamento de dar graça do apóstolo Paulo? Dá graça pelos irmãos que estão falando mal dele. Dá graça pelos irmãos que estão questionando o apostolado dele, a autoridade dele, a idoneidade dele, a primazia dele nessa igreja. Quem espera a oração de alguém que você tem perseguido? Pois é justamente quanto a esses que Paulo dá graças. Paulo não está dando graças para uma igreja tranquila, como a igreja de Éfeso. Lá ele dá graças também. Mas ele não deixa de, antes de tratar dos assuntos dificílimos, que ele vai tratar aqui na carta aos Coríntios, primeiro saudar os irmãos de uma maneira leve, né? Lembrando que é uma igreja querida, um povo amado, não amado somente por ele, mas por conta do que Deus fez por eles, e agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos trabalhosos, né? É necessário dar graça pelos irmãos trabalhosos, pelas pessoas que
por um momento ou outro da vida, se levantam contra a autoridade que Deus deu. Paulo faz isso com uma naturalidade impressionante, irmãos. No verso 4 ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós. Ele qualifica, né, ele coloca um advérbio de tempo para demonstrar como ele dá graças. Ele não só dá graças, não, ele diz: sempre eu dou graças. Ou seja, é uma constante na minha vida lembrar do nome dos irmãos de Coríntios. Lembrar dos que dizem que são lá do time de Cefas, de Pedro, lembrar dos que são do time de Jesus Cristo, que para muita gente, quando leem, né, os capítulos posteriores e veem que há um grupo que se limita a dizer que só segue a Cristo, o pessoal acha que esses aí eram os mais espirituais, mas esses eram os piores, porque eles não aceitavam nenhum tipo de autoridade que não a do próprio Jesus Cristo. O problema é que Jesus Cristo já estava ressurreto, então, no final das contas, o que eles estavam dizendo é que não ia se submeter a autoridade nenhuma. Os outros diziam: Paulo? Não, que Paulo, eu prefiro Pedro, Pedro é mais incisivo, é mais duro. E outros diziam: não, que Pedro, eu prefiro Apolo. Paulo veio aqui, só pregou no começo e foi embora. Apolo foi quem deu o crescimento. Então, para tudo na vida, a gente arruma uma forma de falar bem ou falar mal. O apóstolo Paulo não estava preocupado com isso. Ele simplesmente diz: eu dou graças sempre, porque Deus tem abençoado essa igreja. Sempre dou graças ao meu Deus. A forma dele lidar com Deus é muito pessoal, é muito pactual. Lembre como Deus nos ensina, lá desde o Antigo Testamento, a forma dele tratar o seu povo. Ele diz assim: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. No final da carta aos Romanos, Paulo, falando do Evangelho de Jesus Cristo, ele diz assim: porque no meu Evangelho, e evidentemente Paulo não estava dizendo que o Evangelho era só dele e não de Jesus Cristo, mas ele está dizendo que é o Evangelho que ele prega. E esse Evangelho que ele pregava tinha uma ligação tão forte com a vida do apóstolo que ele usa um pronome possessivo: meu Evangelho. Não é que é de procedência de Paulo, não é que se originou em Paulo, porque Paulo pregava Cristo. Mas ele está dizendo: eu tenho uma ligação tão grande com essa história que eu conto, que essa história é minha. Não é história sobre outro, simplesmente, mas é a minha história. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Evidentemente, ele não vai dar graças a Deus pela maldade do povo. Inclusive, é bom deixar claro que tudo que Paulo vai falar aqui não é para incentivar que os coríntios continuem no pecado, não. Ele está simplesmente iniciando uma carta, e é bom que vocês possam aprender isso. Quando forem tratar de assuntos muito pesados, geralmente é bom não começar pelo assunto em si, mas você sempre lembrar de algo bom que a pessoa faz e introduzir a conversa por meio daquilo que vocês concordam, daquilo que você vê de qualidade na pessoa, para demonstrar boa vontade, para demonstrar que você não tem simplesmente a falar mal daquela pessoa, mas o que vai ser tratado posteriormente não está sendo desconsiderado aquilo de bom que você tem. Então, Paulo diz: eu dou graças a meu Deus pela graça do Senhor. Ele não tem muito o que dar graças pelo povo, percebe? Ele não usa nenhum argumento em relação ao povo, a igreja. Ele diz: eu dou graças a Deus pela existência de vocês. Ele encontrou alguma coisa de bom na igreja de Corinto. Não dava para ver nada de bom nas mulheres de Corinto. Vocês lembram que a expressão mulher coríntia ou corintianizar quer dizer a mesma coisa que viver em prostituição. Então não dá para dizer as mulheres de Corinto são mulheres extremamente de boa reputação, mulheres modestas, que dão exemplo às demais. Não tinha como falar a esse respeito. Era uma igreja nova, recém-plantada, os irmãos estavam aprendendo ainda a se desvencilhar da prostituição. Quanto aos homens, boa parte dos homens de Corinto já haviam provado da sodomia. Eram homens que vieram, alguns deles, de uma vida da homossexualidade. Então, também eram homens que estavam se desvencilhando desse problema terrível. E o que você vai ver de bom numa igreja como essa? Uma igreja dividida, uma igreja cheia de prostituição, de dissensão,
de todo tipo de problema, mas ele enxerga. Eu dou graças a Deus pela graça que foi derramada sobre vós em Jesus Cristo. Sempre há um motivo pelo qual nós podemos dar graças. Sempre há algo de bom que Deus fez com o nosso semelhante. Não dá para chegar e dizer, Senhor, dá para orar por muita gente, mas por fulano não dá não, porque não tem nada que preste nele. Se não tem nada, você vai se lembrar da graça de Deus. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor deu vida a ele. Sobrou alguma coisa, pelo menos ele está vivo. É demonstração que o Senhor quer que ele mantenha-se vivo para que talvez se converta. Mas alguma coisa de bom há, irmãos. A nossa igreja não é igreja que nem pode ser comparada à igreja de Corinto. Nem de longe. Nós não temos esses tipos de divisão. Nós não vivemos em prostituição. As nossas mulheres, elas dão um bom exemplo, sim, de modéstia, de vestimenta, de vida, de cuidado com os filhos, muito acima da média. Os nossos homens estão longe da perfeição, todos nós estamos. Mas se você comparar os nossos homens com muitos que estão em outras igrejas, não vou comparar com o mundo, mas em outras igrejas, eles estão anos-luz à frente. Há muito o que agradecer a Deus na nossa comunidade. Os nossos filhos dão trabalho, evidentemente. Vocês sabem disso. São rebeldes, têm um coração desobediente, mas é nítido, é notório, inclusive para aqueles que nos visitam, que eles vêm até participar do culto conosco e o comentário mais reincidente é justamente a respeito das nossas crianças. Como é que elas se mantêm no culto. Então, nós temos muito o que agradecer pela nossa igreja. Isso não quer dizer que a nossa igreja não tenha problema. Parece algo desnecessário, mas é sempre bom lembrar disso. Mas há muito o que agradecer. Essa gratidão, irmãos, precisa começar daqueles que são líderes. Porque, não sei até que ponto os irmãos estão cientes disso, mas no meio dos pastores é comum você perceber uma certa ingratidão, uma certa forma de falar da igreja de maneira pejorativa. Com brincadeira, parece brincadeira, mas não é brincadeira. Nós estamos falando da noiva de Cristo. E nós deveríamos ser muito gratos, me refiro aos pastores, da oportunidade que nós temos de pastorear o rebanho de Deus, que não é nosso. Então, os presbíteros, especialmente, juntamente com os diáconos, mas especialmente os ministros do Evangelho, devem se referir à igreja com grande zelo, não somente em público, mas também nas suas orações privadas, dando graças a Deus pela igreja que tem, com os problemas que tem, com as dificuldades dos irmãos que são notórias, porque é para isso que servem os pastores, é para ajudar a igreja a sair dos seus problemas, mas dando graças a Deus por ela existir, por ela ser como ela é, buscando ser melhor a todo dia. Então ele dá graças ao Deus, o seu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo começa a dar um motivo pelo qual ele pode agradecer, não só pela existência da igreja, mas também pelo fato dela ser uma igreja rica. É um trocadilho, evidentemente, com a condição próspera, do ponto de vista material, que tinha a igreja de Corinto, é uma igreja muito rica. Cidades onde tem portos, no plural, inclusive, são cidades que o comércio é muito pujante, passa muita gente, você consegue comprar e vender muitas mercadorias. As pessoas tinham muito acesso aos recursos. Então, Paulo diz, vocês foram enriquecidos. Mas perceba que ele usa a voz passiva para isso. E quando nós somos enriquecidos meramente do ponto de vista de bens materiais, nós nos enriquecemos. Nós trabalhamos para adquirir riqueza. Paulo usa os verbos no passivo, veja, na voz passiva, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então, o tipo de riqueza que Paulo está se referindo aqui não é simplesmente a riqueza material, que é uma bênção de Deus, realmente, mas é a riqueza dos dons.
Era uma igreja que tinha absolutamente todos os dons que foram entregues ao povo de Deus. Nada faltava, ele vai citar isso daqui a pouco. Inclusive, isso é motivo de controvérsias lá pelo capítulo 12 e capítulo 14. Motivo de divisão na igreja até hoje, a respeito dos dons espirituais. Mas Paulo diz, vocês foram enriquecidos, vocês têm todos os dons. E isso é uma bênção de Deus. O Senhor deu a vocês este enriquecimento. Mas ele, de todos os dons, ele prefere dar ênfase a dois, né? Ou dois que podem ser categorizados, né? Ou resumir vários dons. Ele fala em toda palavra e em todo conhecimento. Ele faz distinção de palavra e conhecimento. Alguém pode dizer que palavra é um meio de conseguir o conhecimento. De fato, isso faz sentido. Mas nas palavras de Matthew Henry, nós temos grande sabedoria, irmãos. Observem o que ele fala a respeito desse versículo 5. Diz assim, Paulo especifica palavra e conhecimento. Onde Deus tem concedido esses dois dons, ele tem dado grande capacidade para o seu uso. Muitos têm a flor da palavra, mas não têm a raiz do conhecimento, e a sua conversão é infecunda. Muitos têm o tesouro do conhecimento e querem a palavra para usá-la para o bem dos outros. E, neste caso, ele está, por assim dizer, envolvido num guardanapo. Mas onde Deus concede ambos, um homem está qualificado para elevado proveito. Quando a igreja de Corinto foi enriquecida com toda a palavra e todo o conhecimento, era conveniente que muitos louvores fossem dados a Deus, especialmente pelo fato de esses dons serem um testemunho da verdade da doutrina. Amém. Ele fala que a palavra, a flor da palavra, tem raiz no conhecimento. A flor da palavra tem raiz no conhecimento. Uns têm só a palavra, têm um dom de falar muito bem, mas eles falam muito bem de coisas que eles não conhecem. E outros conhecem muito bem, mas não conseguem transmitir o que conhecem. Já pensou nisso? Tem uma igreja que tem muito conhecimento teológico, ou seja, conhece muito a respeito do ser de Deus. Eles buscaram e conheceram, mas não tem ninguém que pregue de uma forma vívida, de uma forma transparente, de uma forma clara, para que as pessoas possam compreender. Então, um conhecimento que fica individualizado, que fica sectarizado na mente de alguns irmãos, mas isso não toma proporção geral. E outros têm a condição de falar bem, lembre-se que era uma cidade muito ligada à filosofia, e parte dos estudos filosóficos era oratória. Só que os filósofos aprendiam tanto a falar, que eles conseguiam falar por horas de uma coisa que eles não fazem a menor ideia. Tamanha era a capacidade de raciocínio que essas pessoas tinham, mesmo sem conhecimento. Então, eles falavam, e tudo que saía da boca era verborragia. Não tinha fundamento nenhum. E outros que tinham conhecimento não conseguiam falar. Mas a igreja de Corinto, ela tinha os dois dons. Eles tinham conhecimento e tinham pessoas que falavam muito bem. Meus irmãos, que bênção é ter isso. Vocês notam? Nossa igreja tem estes dois grandes dons. Nós temos presbíteros com conhecimento, acima até de muitos pastores, é bem verdade. E eles não só conhecem, mas eles sabem falar. Eles conseguem transmitir o conhecimento. Isto é uma bênção sem medida, comparável à bênção maior de uma igreja que tinha todos os dons. Nós temos pastores que falam claramente, você consegue entender. Não existe angústia maior, irmãos, do que você ir para a igreja e você passar 1 hora ouvindo uma pessoa que você esperou a semana inteira para ouvir e depois dizer assim, não entendi nada do que ele disse. Que coisa terrível. Eu até percebo que ele estudou,
que ele se preparou, que existem muitas informações que não saem da cabeça de uma pessoa sozinha, que ele precisou se debruçar nos livros, mas eu não entendi nada. Ou, às vezes, tem palavra, tem condição de transmitir bem a palavra, mas como não tem conhecimento verdadeiro, conhecimento prático, conhecimento que leva à aplicação, você diz assim: eu entendi o texto, eu sei exatamente o que o texto fala e a doutrina que emana do texto. Só tem um problema: eu não faço a menor ideia do que fazer com ele. Você olha e diz assim: o que foi pregado é verdade. Está na Bíblia, é Escritura. Só que eu não sei o que fazer com isso. Isso é muito comum. Muito comum nós termos pastores que são muito bons de exposição, muito bons de elucidação do texto. Então você entende, mas na hora de aplicar, eles não aplicam. Falta conhecimento para a aplicação. Tem a palavra, mas não tem conhecimento. Ou tem o conhecimento, mas não tem a palavra. Irmãos, vocês têm a fina flor da igreja, palavra e conhecimento. Vocês têm presbíteros bem preparados que conseguem transmitir a verdade do Evangelho. Não desprezem o que Deus nos deu. Paulo diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Ele está só reafirmando o que disse no verso anterior. O verso 6 é a reafirmação: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Por meio de quê? Da palavra e do conhecimento. Cristo está sendo confirmado por estes dois dons. E aí você perceba que, dentre todos os dons que vão ser citados aqui na carta aos Coríntios, o que sobra mesmo, o que é importante mesmo, é palavra e conhecimento. Então, antes de nós entrarmos nos debates que nós vamos entrar futuramente, quando chegarmos lá nos capítulos 12, 14, a respeito dos dons espirituais, lembre-se que antes de qualquer preocupação com estes capítulos está o que é principal: palavra e conhecimento. Ou seja, vocês não precisam estar buscando outras coisas, porque o principal os irmãos já têm. A condição de ter o conhecimento sendo transmitido aos nossos corações. Isso, para o apóstolo Paulo, era a maior riqueza da igreja de Corinto, que tinha todos os dons. Isso tudo foi confirmado por Jesus Cristo, e Paulo continua no verso 5, dizendo: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e conhecimento, como testemunho de Cristo Jesus, foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que nenhum dom falta. Veja, vocês têm todos os dons, os principais, palavra e conhecimento. E estes dons, eles dão a capacidade dos irmãos, segundo o próprio apóstolo Paulo, aqui no verso 8, verso 7, de esperar a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um motivo pelo qual a igreja tinha os dons. Todos os dons, os mais polêmicos, vamos dizer assim, eles tinham ligação com palavra. Eram dons de revelação. Então, por que Deus deu esses dons revelacionais à igreja de Corinto? Para confirmar aquilo que os apóstolos diziam. Ora, numa igreja dividida, que questionava até o apostolado de Paulo, que esteve com eles durante quase 2 anos, imagina o que eles vão questionar a respeito do que Paulo fala à distância, por carta. Então, os dons revelacionais eram muito importantes para confirmar o trabalho apostólico. Era para isso que serviam os dons. Então, Paulo está dizendo justamente isso: vocês estão enriquecidos em muitos dons, nada falta a vocês, mas vocês precisam canalizar esta bênção para aquilo que realmente funciona, para aquilo que realmente vocês precisam, para que a esperança da segunda vinda seja renovada. Vocês estão sendo confirmados na palavra por meio dos dons extraordinários, e o objetivo disso é que vocês olhem para frente. Mas o que é que os irmãos coríntios faziam? Eles eram enriquecidos nos dons e ficavam brigando uns com os outros. É impressionante, irmãos. A gente tem a bênção de termos palavra e conhecimento, e ao invés de isso nos animar
para a segunda vinda de Cristo, para o segundo advento do nosso Senhor, a gente começa a discutir a respeito daquilo que Deus nos deu. A gente começa a se digladiar uns com os outros, como se nós fôssemos inimigos. Com que objetivo? Paulo diz: Deus não deixou faltar nenhum dom para vocês, para que vocês possam aguardar melhor na esperança da segunda vinda de Cristo. Paulo tem uma teologia a respeito disso. Ele, por diversas vezes, tratou desse assunto na carta aos Romanos. Eu até separei aqui alguns versos. Em Romanos 8, verso 19, ele diz assim: a criação aguarda em ansiosa expectativa. Depois, Romanos 8, 23, esperamos ansiosamente por nossa adoção como filhos. Romanos 8, 25, com paciência aguardamos por isso. Agora, Gálatas 5, verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E Filipenses 3, verso 20, e nós esperamos ansiosamente um Salvador do céu. Ou seja, a expressão aguardar ansiosamente faz parte da teologia paulina, não só nesse versículo, mas era algo que Paulo batia em todas as igrejas. Vocês estão recebendo palavra e conhecimento com o objetivo, vocês sejam reanimados na fé para aguardar ansiosamente a esperança da segunda vinda de Cristo. Não é para se digladiar. Vocês não vão receber palavra e conhecimento para se inchar espiritualmente. Mas tudo aquilo que nós aprendemos, irmãos, na palavra de Deus, só tem um objetivo. É para vivermos melhor essa vida com esperança no advento do nosso Senhor. E nós não sabemos quando isso vai acontecer, por isso nós devemos aguardar ansiosamente. É claro, e eu preciso fazer esse parêntese, que esse aguardar ansiosamente não é aguardar pessimistamente, se é que existe essa palavra. Não é para aguardar de maneira pessimista. Não tem o que fazer, né? Uma hora ou outra Jesus vai voltar, então vamos ficar só esperando que daqui a pouco ele volta. Se nós pensarmos assim, o que é que vai acontecer com a nossa família? O que é que vai acontecer com a igreja? O que é que vai acontecer com a sociedade? O mundo vai parar. Simplesmente não faz sentido nós estudarmos o que nós estamos estudando aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical, a respeito de dinheiro, dívida e finanças, aprendendo como nos relacionar com esses assuntos para trabalharmos melhor, para buscarmos, sim, enriquecer de maneira justa, lícita, santa, e assim fazer a sociedade progredir, porque nós estamos aguardando Cristo. É assim que se aguarda Cristo. Não se aguarda Cristo trancado em casa esperando tudo dar errado, mas se aguarda Cristo com o ânimo de quem está aguardando o vencedor. E sabendo que, nas palavras do próprio Cristo, a igreja está vencendo, não perdendo. Quando nós dizemos vencendo vem Jesus, nós estamos dizendo que ele está vencendo. Que ele está vindo e vencendo. A expressão a vinda de Cristo não é simplesmente do dia para a noite. Isso é quando nós vamos ver a vinda de Cristo. Mas a expressão vinda de Cristo, ela quer dizer algo que já acontece. Cristo está vindo. E ele vem vencendo. Como é que Cristo vem vencendo e a igreja está perdendo? Como é que a igreja perde espaço enquanto Cristo vem vencendo? Isso não faz sentido. Então, na perspectiva da Escritura, nós estamos aguardando Cristo com a palavra e conhecimento que Ele nos deu de uma maneira vitoriosa, de uma maneira em que trabalhamos todos os dias para que o reino dele se expanda. E esse reino vai se expandir à medida que as nossas famílias estiverem ordenadas, que nós tivermos filhos nascendo na igreja, que nós tivermos com os nossos trabalhos sendo prósperos, a igreja crescendo. É assim que nós vamos vencer. É assim que o reino de Deus se expande e que nós esperamos em Cristo ansiosamente. Porque se é por vitória, nós devemos ver a vitória desde já. Agora, se nós pararmos e acharmos que vamos esperar o último dia da vinda, todo esse processo de expansão do reino para e nós passamos a enxergar derrota em tudo. Então ele diz:
o qual vos confirmará também até o fim, veja logo no verso posterior, também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão esperando na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, uma esperança escatológica, e este Jesus Cristo vai confirmar até o fim, para eles serem santos e irrepreensíveis. Isso aqui, irmãos, é porque Paulo realmente tinha muita fé. Vocês acham que aquilo que eu acabei de falar é difícil, né, de mantermos firmes a fé na esperança da expansão do reino, de crescermos, de nos desenvolvermos? Imagina Paulo falando isso da igreja de Corinto. Ele está dizendo o seguinte: eu espero em Cristo que ele virá confirmar esta igreja na situação que eu descrevi, até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo é o dia da vinda dele, é o dia do juízo final. Então, esta igreja dividida, blasfema muitas vezes, desrespeitosa, contenciosa, cheia de devassidão, Paulo diz: eu oro por vocês, dando graças por todos os dons que Deus deu, especialmente palavra e conhecimento, fazendo com que vocês reajam todos os dias com uma boa esperança da segunda vinda de Cristo, porque a minha esperança é também que no último dia vocês sejam irrepreensíveis diante do Senhor. Você percebe um detalhe? Paulo não está dizendo que a igreja é irrepreensível, porque você estaria mentindo. Ele está dizendo: eu estou orando para que vocês sejam. Então é essa a nossa esperança também, irmãos. Nós não somos plenamente irrepreensíveis. Nós não temos talvez os mesmos pecados da igreja de Corinto, graças a Deus por isso. Mas nós temos muitos outros problemas. E a nossa oração tem que ser sempre essa: Senhor, confirma a Tua palavra. Se o Senhor começou, é dito na Tua palavra que o Deus que começou é fiel para cumprir até o fim. E é nessa palavra que Paulo está se baseando. Se Deus começou a boa obra, Ele terminará. E o final dessa obra é que nós sejamos irrepreensíveis. Ele já havia falado sobre santificação, veja no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar e invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos santificados, chamados para ser santos. Como a gente viu na semana passada, são 2 pontos. Eles são santificados e eles são chamados para ser santos. Santificados porque, de uma vez por todas, na justificação, nós somos santificados. Justificados perante Deus, temos paz com Deus. A justificação nos faz não ter nada que nos acuse, porque está pago. Mas, por outro lado, essa santificação ela nos faz progredir todos os dias. Então, nós somos santificados e chamados a ser santos. Paulo, então, volta a esse tema e diz: eu espero que o Senhor confirme até o fim o chamado do verso 2, para vocês serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma esperança muito gloriosa do apóstolo. E é muito gloriosa também para a igreja. Vocês imaginam como é que ficava o coração dos irmãos? Porque nem todos estavam metidos nessas baixarias da igreja de Corinto. Existiam irmãos que estavam realmente tentando viver uma vida santa, que deixaram a prostituição, que deixaram o homossexualismo, que deixaram a vida dupla que tinham anteriormente, e estavam tentando viver uma vida piedosa. Mas viver uma vida piedosa numa comunidade piedosa já é difícil. Agora, viver uma vida piedosa no meio de um monte de gente que só gosta de confusão, de disse-me-disse, e de contenda, além da devassidão que era própria da igreja de Corinto, é mais complicado ainda. E Paulo diz: não se preocupem, irmãos. O Deus que começou a boa obra vai cumprir até o fim, e vocês vão ser chamados irrepreensíveis no dia do Senhor. É a esperança que nós temos. Quando nós olhamos para os nossos pecados, irmãos, para a nossa natureza maldosa que temos, a esperança é essa. A gente olha para si mesmo e diz: está difícil.
É complicado conviver com os nossos pecados. Mas, por outro lado, se Deus começou a obra, Ele vai deixar pelo meio do caminho? Não vai. Então, nós temos a esperança que, no final, nós seremos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele finaliza essa sessão dizendo as seguintes palavras no verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele coloca todo o encargo desta esperança que ele acabou de falar, não nele, apóstolo Paulo, nem muito menos na igreja, que não tem a menor condição. Ele diz, fiel é Deus. Esperem em Deus, porque Ele é fiel. Se nós não formos fiel, o Senhor permanece fiel. Mas se nós o negarmos, Ele nos negará. Percebe? Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. A única coisa que muda a nossa relação com Deus é se nós negarmos o seu Filho. Igreja de Corinto, esperem em Deus, porque Ele é fiel para cumprir. A igreja do Alto Branco, esperem em Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E a fidelidade de Deus vai promover aos santos, a comunhão com o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta comunhão, esta união com o Senhor, é uma união de participação nos benefícios do Senhor. Tudo que Jesus Cristo tem, Ele vai dar ao seu povo. Ele já deu os dons, Ele já deu o conhecimento, Ele já deu a palavra, mas Ele tem muito a dar ainda à igreja. Ele vai dar não por conta da fidelidade da igreja, não por conta da santidade da igreja, mas da fidelidade de Deus, que está nos aperfeiçoando. Mas ao nos dar, Ele vai nos dar comunhão com Cristo. Isso quer dizer indiretamente que estes irmãos que estão vivendo em grandes pecados, mas que são alvos da graça de Deus, vão abandonar a devassidão, vão abandonar as discussões, as contendas, os partidarismos na igreja e vão se arrepender dos seus pecados, porque fiel é Deus para fazer a sua igreja unida com Cristo, em primeiro lugar, e uns com os outros. A questão é, e os que não se arrependerem? E os que permanecerem nos mesmos pecados e não mudarem de vida, continuarem sendo contenciosos, divisionistas, devassos? Esses não devem ter a esperança que Paulo está pregando. Paulo está falando aqui para os que foram chamados a ser santos. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Nossa teologia nos ensina que é possível que os crentes, por um certo tempo, por conta da sua negligência com os meios de graça, por conta da natureza pecaminosa, se afastem do Senhor e passem a viver uma vida de devassidão, de contenda, de briga, confusão. Mas, inevitavelmente, estes vão se arrepender dos seus pecados e vão se voltar ao Senhor, para que no dia de Cristo, por conta da fidelidade de Deus, eles sejam apresentados irrepreensíveis. Mas se você permanece nos mesmos pecados a vida inteira, não tem o menor desejo de lutar contra eles, não avança no processo de santificação, essa esperança não é tua. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de alguma maneira falar mal da igreja de Cristo, de militar contra a união da igreja, a comunhão dos santos, a pureza do povo de Deus. E volte ao Evangelho do nosso Senhor. Ele é fiel e justo para te apresentar irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Falemos bem da igreja, agrademos-nos dela, oremos pela igreja de Cristo, porque há muitos benefícios no povo de Deus. Amém.